Bom, gente, então, como o Alisson já me apresentou, vou começar a falar um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial, e a imagem mamária, as possíveis vantagens e também as desvantagens, nem tudo são flores, né? Então, a gente também vai falar um pouquinho das desvantagens da inteligência artificial, mais voltado ali para o âmbito da imagem mamária. Primeiro, a gente tem que pensar o que que é inteligência artificial, né? O que que é realmente a inteligência artificial na radiologia? Nada mais é do que o uso de algoritmos computacionais para realizar tarefas que nós, seres humanos, já realizamos. Então, a gente utiliza para facilitar a nossa vida, não é para tomar o nosso lugar, é para facilitar a nossa vida. O que que a gente vai ter de vantagem na imagem mamária? Né, em relação à mamografia, principalmente, tá? A mamografia, ela é um método estático, ela é um método que não se mexe, não é um método axial, que tem múltiplos cortes, que precisaria fazer uma volumetria. Então, para você treinar algum algoritmo, seria muito mais tranquilo no caso da mamografia ser um exame estático. Que não somente isso, ela tem um contraste forte entre as estruturas anatômicas, né? Tecido fibroglandular, gordura, músculo, e isso faz com que as lesões fiquem mais evidentes e seja mais fácil também de treinar esse algoritmo para conseguir localizar essas lesões. Então, além disso, a gente tem uma detecção precoce de lesões. Uma das coisas que dá para a gente fazer é treinar esse algoritmo para ele colocar para cima da pilha todos aqueles casos que ele considere suspeito. E isso faz com que a imagem, né, a imagem mamária seja facilitada nesse âmbito, né, no âmbito de inteligência mamária, de inteligência artificial, justamente por isso, por já facilitar aí o caso de alguns pacientes que já estejam com alguma suspeição e ler antes das outras pacientes que não têm uma suspeição assim tão alta. Padrões subclínicos, então imagens muito pequenas, imagens que o olho humano talvez ainda não esteja apto para enxergar, a inteligência artificial consegue enxergar esses padrões subclínicos e lesões muito pequenas. E outra coisa que é mais importante, na minha opinião, é ser uma segunda leitura, é ter a inteligência artificial, ter o algoritmo ali como uma segunda opinião, como um colega mesmo. A gente muitas vezes bate papo com o colega, tira dúvida, e nem sempre a gente consegue fazer isso em todos os exames, a gente tem uma pilha muito grande para laudar. Então, ter uma segunda leitura sempre em todos os exames, me parece uma coisa muito proveitosa para o radiologista, principalmente para o radiologista mais experiente, que não vai mudar a sua opinião só porque vai saber diferenciar o que, que a ferramenta está errando, o que, que não está. Então, eu acho que seria muito proveitoso essas vantagens. Então, como vantagem, a gente tem que ter, a gente tem esse diagnóstico preciso, tem a detecção de lesões subclínicas e tem aí o apoio ao radiologista como uma segunda leitura, como uma segunda opinião. Agora, a gente vai ter que falar da parte ruim, nem tudo é maravilha, tem a parte complicada também, que se trata de alguns detalhes, como, por exemplo, algumas pacientes têm implante e prótese mamária. Implante e prótese é a mesma coisa, na verdade. É só uma questão linguística. Prótese significa quando tira o tecido, né? Por exemplo, a paciente teve um câncer de mama, então tem que tirar o tecido e colocar a prótese, e o implante a paciente quer um aumento da mama e coloca o implante. É a mesma coisa, é o mesmo material, não é nada de diferente, porém, o implante quanto a prótese, né, que é a mesma coisa, eles têm dificuldades para treinar o algoritmo, então muitos algoritmos não utilizam em pacientes que têm implante mamário. Outra coisa que pode piorar, degenerar a imagem é portocate, por exemplo, ou um clipe mamário que a paciente possa vir a ter. E isso degenera as imagens e faz com que confunda a inteligência artificial e dificulte aí o processo. Imagens dinâmicas também é um pouquinho é uma certa dificuldade que a gente tem nas imagens dinâmicas, justamente por isso, né? Não que não dê para fazer, mas tem ali que fazer uma certa volumetria, né? Teria outros padrões, não é, a imagem estática é muito mais fácil de trabalhar. Então, talvez a gente consiga muito mais inteligência artificial primeiro para mamografia, para o ultrassom e assim vai. O ultrassom, ele é dinâmico,
a gente vai comentar um pouquinho sobre as dificuldades com o ultrassom, mas ele é analisado quando a imagem já está parada, né? Já tá a foto, vamos dizer assim. Então, ele é feito como uma imagem estática, mas a gente tem alguns probleminhas relacionados ao ultrassom também, que a gente vai acabar falando. E o treinamento adequado, que é complicado, porque exige um número muito grande de casos, exige um número muito grande, uma população específica. O ideal seria ter vários centros vários centros médicos, não apenas um. A gente sabe que a população brasileira é uma população muito miscigenada, então muitas vezes o treinamento adequado da ferramenta é um desafio. E a escassez de dados. Então, nem sempre a gente consegue ter aquela paciente com tudo, desde o começo. Então, muitas vezes a gente tem que pegar essa paciente desde o começo apresentou a lesão, fez a biópsia, né, colocou o clipe, viu qual foi o resultado anatomopatológico, e aí a gente usa aquele caso. E depois a mesma coisa em outro, mesma coisa em outro. Então, isso é difícil, porque a gente tem que rastrear essa paciente desde o começo ao fim do tratamento dela, para a gente poder utilizar para treinar algum algoritmo, para fazer algum algoritmo. E nesse caso, não é tão simples assim. Às vezes a paciente falece no meio do caminho, às vezes a paciente vai para outro hospital, às vezes a paciente não aceita usar os dados dela, não permite que seja estudado. Então, tem várias complicaçõezinhas que a gente tem que lembrar que não é tão simples assim fazer um algoritmo de inteligência artificial para mama ou para qualquer outra parte do corpo. Bom, agora a gente vai pensar não só na dificuldade de fazer o algoritmo, mas também na dificuldade como se a gente já tivesse. Eu já tenho um algoritmo, eu comprei um algoritmo e agora eu vou utilizar esse algoritmo. Então, qual é o problema? Um deles é excesso de biópsias. Por quê? Toda vez que a gente tem ali um algoritmo, principalmente em relação ao ultrassom, mas também a mamografia, ele acaba tendo uma sensibilidade aumentada e isso diminui a especificidade, ou seja, eu estou sempre dando um B4, estou dando B4 para várias lesões, estou dando B4, eu vou acertar muito mais. Claro que eu vou acertar muito mais, mas em contrapartida, alguma lesão que eu dei B4, às vezes era só um B3. Era só para. E acaba que faz uma biópsia desnecessária. Ah, mas qual que é o problema? Gente, tem vários problemas. Um deles é a paciente pode ter algum tipo de reação medicamentosa, né? A anestesia, a paciente pode ter ali, pode perfurar a pleura da paciente. Não é um procedimento isento de riscos, apesar de ser pouco, não é um procedimento isento de riscos. Então, a gente não pode simplesmente falar, ah, vamos fazer biópsia e pronto. O ideal é a gente colocar isso aí numa balança. Os custos também aumentam muito. Biópsia é um procedimento caro, que vai aumentar os custos do hospital, a ansiedade da paciente. Imagina, a paciente vai para casa, eles são leigos, não são médicos. Vai para casa com biópsia com B4 e sabendo que vai ter que fazer uma biópsia, tem dor, tem tudo, então também não é legal. E isso sobrecarga o sistema de saúde, por quê? Uma paciente que poderia estar sendo tratada, está sendo feita a biópsia, que realmente é um B4, que realmente é um B5, que realmente é ali um nódulo suspeito, às vezes ela está deixando de fazer porque tem outra paciente que deveria ser um B3, que nem precisaria estar fazendo a biópsia, fazendo. Então, isso sobrecarga o sistema de saúde. Então, a gente tem que lembrar disso, porque, claro, o colega que está lá fazendo está com a inteligência artificial dando a sua segunda opinião. O colega quer dar B3, a inteligência artificial dá B4, às vezes o colega que não tem tanta experiência, ele vai querer dar B4 também, porque a inteligência deu. Então, isso aí é um pouco complicado. Bom, então tem essa questão da dependência de dados, né? Impacto na acurácia também, porque a inteligência artificial depende de um grande número de dados para ser eficaz. Nem sempre a gente consegue esse número de dados. O ideal seria fazer parcerias com vários hospitais, talvez não só em vários hospitais da mesma região, mas também de regiões mais abrangentes ao longo do Brasil todo, por exemplo, ou de países diferentes, seria maravilhoso, inclusive. E temos aí, né, viés de populações específicas, porque a gente sabe que o Brasil é um país bem miscigenado, né? Então, até dentro de São Paulo, por exemplo, se eu fizer
uma avaliação dentro de um hospital específico, vai ter um treinamento, vai acabar sendo diferente do que em outro hospital. O treinamento vai ser igual, mas a conclusão desse treinamento vai acabar que vai ficar diferente na hora de fazer, a, de implementar o algoritmo, ele vai ler diferente, porque são pacientes diferentes, mesmo dentro de São Paulo. Imagina dentro do Brasil todo, né? Outra coisa que a gente tem que falar são considerações éticas, gente. Nem sempre o paciente vai querer que as imagens dele sejam divulgadas e tem que ter uma preocupação muito grande na questão da proteção dos dados desse paciente. Então, a consideração ética aí também faz com que a gente dê uns passos não tão largos, principalmente por isso, né? Pela essa questão desse medo de vazar algum dado de paciente, a gente tem que ter bastante cuidado e bastante calma nessa questão ética. Vamos concluir, então, que a inteligência artificial ela tem um potencial imenso mesmo, para ajudar as pacientes com câncer de mama. É, só que precisa de um equilíbrio essencial. A gente tem que saber que a máquina não vai trabalhar sozinha, não dá para a gente confiar 100%, ela é uma segunda leitura. A gente tem que pensar nisso, trabalhar como uma segunda leitura e como uma parceria essencial de ser humano e máquina, um se ajudando e não substituindo, e não ficando inseguro e indo só no que a inteligência artificial está falando, porque tem N casos de que simplesmente a inteligência vai falhar e isso pode dar problema. Bom, pensando nisso, eu trouxe para vocês um artigo bem legal da Lancet, que foi publicado na Lancet Digital Health em 6 de fevereiro de 2023, ou seja, é um artigo bem recente, que foi feito em colaboração com a Lunit. A Lunit, ela é uma empresa de inteligência artificial focada em radiologia e oncologia. E ela analisou a eficácia de uma inteligência de uma tecnologia de IA para melhorar a precisão no diagnóstico de câncer de mama a partir de mamografia. Foi só com mamografia. E o resultado foi: a IA não apenas aumentou a precisão dos diagnósticos, mas também teve como resultado um impacto significativo na detecção de casos que poderiam ter sido perdidos em análises convencionais, ou seja, esse estudo percebeu que foi um estudo muito grande, foi um estudo muito robusto, foi um estudo com mais de 170 mil imagens e instituições, 5 instituições diferentes na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, foi um estudo bem robusto. E esse estudo mostrou que a inteligência artificial pegou casos que os médicos pegariam, mas também pegou alguns casos que os médicos não pegariam. Então, esse estudo foi bem relevante. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de como que a Lunit mostra o algoritmo dela, como que ela ajuda. Então, aqui a gente tem, né, essa imagem na MLO e a gente consegue ver que a Lunit colocou também como que estava a mama, se estava, no caso, heterogeneamente densa, claro que depende da anatomia, ela classificou dessa maneira, então também classifica, esse tipo de inteligência artificial também classifica a heterogeneidade da mama, e aqui na mama direita, ali nos quadrantes superiores, a gente consegue ver que tem uma lesão que foi mostrada ali pela Lunit e foi classificada em 99% de risco de suspeição. E, claro, tá pintadinho ali, tá difícil de enxergar, mas a gente consegue ver que tem ali um nódulo especulado, uma distorção, né, bem acentuada ali nos quadrantes superiores da mama direita. Então, eu acredito que fique bem evidente e não deixe passar em olhos mais cansados, vamos dizer assim, já no dia a dia laudando a pilha. Trouxe também mais um artigo. Esse artigo, ele é de ultrassom, por isso que eu trouxe ele, para ter um método diferente da mamografia. E ele foi um estudo brasileiro. Só que ele percebeu que o desempenho foi o seguinte, a IA mostrou uma acurácia igual ou superior, mais ou menos igual, discretamente superior aos médicos, mas com maior sensibilidade e menor especificidade, aquilo que eu expliquei, ele vai dando mais B4,
vai tendo que fazer mais biópsias, em compensação, diminui a especificidade, vai ter nódulo que não deveria ser B4, que deveria ser um B3, por exemplo. E teve a limitação do estudo, né, que é o estudo brasileiro teve limitação porque ele foi retrospectivo e realizado apenas com um centro de imagem só, e isso pode gerar algum viés de seleção. Lembrando que o ultrassom, ele é examinador dependente. Então, o que que vai acontecer? Muitas vezes, o médico que está fazendo ultrassom, ele não é tão experiente, aí ele vai deixar lá o foco lá embaixo, ele não vai ligar o harmônica, então, isso faz com que o nódulo que ele caracterizou não esteja com uma característica tão legal se você tivesse usado os parâmetros corretos. Então, isso também influencia na hora de fazer, e para você fazer uma ferramenta de IA com ultrassom, você teria que treinar todos os médicos que estão envolvidos ali, para eles fazerem certinho, para eles, né, não colocarem a caixa do Doppler em cima, colocar o foco em cima do nódulo, apertar o harmônica, realmente usar a mão certinha para ver o eixo correto do nódulo. E nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, até porque a gente tem um vasto número de médicos que trabalham ali no serviço e que é um serviço pesado, que tem várias coisas para a gente fazer. E por fim, eu trouxe para vocês essa imagem que eu tenho certeza que todo mundo já viu, ou no Instagram, ou no Facebook. Eu mesma recebi umas trocentas vezes essa imagem, perguntando se era real ou não. E realmente, gente, essa imagem ela é de um estudo desenvolvido pelo Center for Brains, Minds and Machines, foi para aprimorar a detecção de câncer de mama por meio de um modelo individualizado. E que foi percebido mesmo que os radiologistas notaram que as mulheres apresentam padrões distintos e variados de tecido mamário, e isso varia, né, com a idade da paciente, se ela está amamentando ou não, variação de peso, gravidez, dieta, hormônios, enfim. E então esse estudo ele chegou na conclusão de que, além de melhorar a detecção do câncer de mama, o estudo sugere que esse modelo possa ser expandido para ajudar a prevenir outros problemas de saúde, como doenças cardiovasculares ou outros tipos de câncer, a partir de análise de mamografias mesmo. E essas são minhas referências, e fico no aguardo caso alguém tenha algum comentário, queira perguntar alguma coisa. Então, obrigado, Carol. Excelente aula. Acho que tem alguns poucos comentários e até curiosidades, né, interessantes em relação à aplicação de inteligência artificial na mamografia. Historicamente, os algoritmos para detecção de nódulos e calcificações, que primeiro foram aprovados no FDA, são os algoritmos aplicados à mamografia, né? Bem interessante isso. Lá na década de 80, né, a gente teve o primeiro algoritmo, e de lá para cá os softwares realmente melhoraram bastante com a capacidade, inclusive, de identificar o tipo de parênquima mamário, né, e de dar a classificação em relação ao padrão fibroglandular, adiposo e assim sucessivamente, né, denso, heterogêneo e assim sucessivamente. E a questão da detecção dos nódulos em relação à sensibilidade e especificidade. Isso é um outro comentário interessante, porque existem algoritmos, por exemplo, que eu tenho trabalhado como algoritmos aplicados em radiografia de tórax, que a gente procura calibrar a sensibilidade e a especificidade. A Organização Mundial da Saúde já tem algumas cartilhas em relação a isso, por exemplo, na tuberculose, eles recomendam que a calibração seja 90% de sensibilidade, 70% acima de 70% de especificidade, né? Isso por causa do contexto do rastreio, efetivamente, né? Às vezes a gente prefere incluir falsos positivos, né, do que deixar passar um caso de verdadeiro negativo, vamos dizer assim, né? Então uma possibilidade para essa questão da IA poderia ser de fato uma calibragem, né? A gente fazer uma calibragem com maior sensibilidade, maior especificidade para um contexto de rastreio, mas ter uma calibragem com maior especificidade, por exemplo, entre um 3 e um 4, né? Então a gente poderia alimentar um banco com uma heterogeneidade, um N muito maior, para a gente, por exemplo, andar nessa escala de 3 e 4, porque ali muda a conduta, né?
Então, de repente, calibrar bem um 4A, 4B, 4C e principalmente fazer uma boa diferenciação entre o 3 e o 4A, porque efetivamente a partir do 3 a gente toma uma conduta menos expectante, né? Então, talvez fosse uma dica aí de esforço que a gente pudesse fazer em relação à inovação, mesmo que a gente use algoritmos que estão prontos, né? Até porque a performance desses algoritmos muda a cada novo treinamento, principalmente se a gente consegue alimentar eles, como você bem falou, com bancos bem heterogêneos, né? E o Brasil é uma mina de ouro em relação a isso, né? Porque a gente tem um país de dimensões continentais que faz muito exame de mamografia, porque temos um rastreio razoavelmente bem estabelecido, né, pelo SUS, e de repente a gente poderia ter um esforço nessa direção, né, de tentar fazer ali uma recalibragem com maior especificidade, sempre que houvesse uma classificação 3 e 4, né? Então, 3, confirmar e checar mesmo se é de fato 3 e 4, confirmar mesmo e checar se é um 4, não é um 3 que foi erroneamente classificado lá pelo rastreio como 3, né? Queria que você desse uma palhinha em relação a essa ideia e se isso faz sentido para ti. Olha, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido também a questão do Brasil ser um país que é uma mina de ouro em relação a isso. Por quê? Uma coisa que eu acabei não falando é isso, né? É um país que tem realmente faz muita mamografia. O único problema que eu acredito é a gente conseguir rastrear essa paciente, tá? Rastrear a paciente no sentido de como que a gente vai conseguir pegar desde quando ela fez a biópsia, qual foi o resultado anatomopatológico, não é tão simples assim, é um pouquinho mais complicado, mas vamos dizer que a gente consiga eu acho que fazer essa calibragem aí entre o B3 e o B4 seria ótimo, mas eu acho que o que mais vale a pena não é nem isso, é a gente ter o médico radiologista tendo em vista de que essa ferramenta, ela é uma ferramenta como uma segunda leitura mesmo, que eu acredito que é o mais importante. E não ser inseguro a ponto de ir direto no que a ferramenta está colocando, principalmente quando se trata de ferramentas de ultrassom. De Uhum. mamografia, acredito que não. De mamografia, eu acredito que, como a gente sabe que tem algumas questões que, assim, a gente ainda não sabe por quê, mas que o olho humano ainda não pega e a mamografia pega. Então, às vezes, a gente não está vendo nada, a gente acha que não tem nada naquela mamografia e realmente tem. Então, nesses casos, eu acredito que a gente tem material suficiente para fazer um estudo robusto. E outra coisa que eu acho que já deveria começar a se pensar, que a gente ainda não pensou, mas que já deveria começar a se pensar em todos os pacientes que vão fazer mamografia, pedir uma autorização para ser utilizada aquela imagem. E fazer isso Uhum. de praxe, porque a partir de agora a inteligência artificial vai crescer cada vez mais. Então, deveria ser feito isso de praxe. Todos os pacientes, olha, a gente pode usar a sua imagem em um futuro estudo? Sim. Pronto, e já deixar aquilo garantido para a gente poder fazer isso. Essa é a minha ideia. Exato, perfeito, concordo plenamente. Uma dúvida até é, esses softwares para mamografia, eles conseguem indicar um B0? Olha, raramente eu vejo um B0, mas eles geralmente eles classificam com porcentagem, 99%, Uhum. 50%, 20%, Ele zero. fica meio na dúvida ali, né? Uhum. É, isso. Porque seria interessante, né, ver isso, porque um B0 seria, a princípio, uma limitação do método, né? Em que você precisaria de uma complementação com um Uma método que poderia complementação. tirar aquela dúvida, né? Eu até hoje, dos métodos que eu trabalhei, eu não vi B0, até porque isso seria mais do médico mesmo, ele que teria que pensar nisso, mas eu vejo a porcentagem. Então, ele fica ali naquela escala, vamos dizer assim, ficou ali na escala do 50%, o que faz 50% é jogar moeda, né? exatamente, mas mostra ali a área de suspeição, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito. Acho que o Henrique levantou a mão. É, Rafael, você conseguiria habilitar ele aí para eventualmente fazer pergunta?
Claro, Vocês doutor. conseguem me escutar? Sim, Henrique, perfeito. Opa. Boa noite a todos, primeiramente. Parabéns, Carol, pela excelente apresentação. Muito boa e muito bom os conceitos que você trouxe. Eu queria fazer aí uma pergunta para você, um pouco baseada no que você acabou de dizer aí em relação de deixar o radiologista mais ou menos preparado para não depender tanto aí dos resultados da IA. Eu queria ver, na sua visão, o que a gente pode dar aí como dicas, principalmente para os residentes, radiologistas mais jovens que estão começando a entrar aí na carreira da radiologia, como é que assim, a IA para eles vai ser realmente uma realidade, né? Diferentemente aí de nós, que assim, a gente começou a ver quando ela estava entrando na radiologia, para muitos, eventualmente, isso já vai fazer parte aí do dia a dia. E, infelizmente, a gente teve aí um boom de papers, de propaganda dizendo muito de a IA é tão boa quanto ou até melhor que um radiologista para determinadas tarefas, né? Mas hoje em dia, felizmente, esse conceito já está caindo um pouco aí está saindo um pouco aí do holofote e está entrando muito um conceito de inteligência aumentada, né? Então, a IA realmente sendo uma ferramenta para ajudar o radiologista a fazer ou desempenhar melhor o seu trabalho. E eu queria perguntar então para você, Carol, o que seria interessante, que tipo de mensagem seria legal para passar para esses jovens radiologistas de que sim, a IA vai trazer aí um benefício para você, vai ser uma ferramenta para te ajudar, mas assim, como é que ele começa a sentir isso, né? Como é que ele começa a ter essa segurança de que, não, a IA não é meu inimigo, a IA realmente é uma ferramenta para mim. Bom, uma delas é olhar muitos casos. Primeira coisa, olhar muitos casos, até porque você vai começar a perceber que a IA, ela erra muito, até às vezes ela está marcando o local que nem de interesse de estudo é. Eu gostava bastante de olhar quando tinha alguma IA junto com as mamografias que eu estava laudando, e eu comecei a perceber isso, que muitas vezes era uma mama completamente normal e estava marcando num local que nem era de interesse de estudo. E começar a ter essa expertise de que a IA, algumas vezes, ela simplesmente vai marcar algo que nada tem a ver. Outra coisa que eu acho que seria importante no contexto de ultrassom seria começar a fazer um ultrassom sempre padronizado, aprender a fazer um ultrassom padronizado, levar sempre o foco lá para cima, na lesão, ligar o harmônica, colocar a angulação correta do nódulo, fazer as medidas da maneira adequada, não fazer as medidas dentro do box do Doppler. Por quê? Porque isso vai fazer com que tenha uma leitura melhor. Então, não adianta nada. A gente consegue, com a nossa mão, fabricar lesões. Então, não adianta nada a gente fabricar uma lesão que parece uma lesão suspeita, colocar lá a inteligência artificial para ler, e a inteligência artificial vai acabar lendo como um B4, por exemplo, sendo que era classicamente um fibroadenoma, B3, dependendo do jeito que você, os parâmetros do ultrassom que você manipulasse ali na sua máquina. Então, duas coisas que eu acho legal na mamografia é ver muitos casos, ver, perceber que a inteligência artificial ela erra bastante e levar isso em consideração na hora de poder laudar. Claro, prestar atenção. Muitas vezes eu já vi casos que eu ia dar um B2, voltei quando eu vi que a inteligência artificial mostrava, apontava um local de suspeição e realmente era um local mesmo, realmente que eu mudei depois para um B4, coisa que eu ia dar um B2, mas porque eu estava ali com o olho despercebido, estava com o olho, né, cansado, mas o que eu deixo para os radiologistas novos é isso. Façam, olhem muitos casos, olhem bastante e tenham um padrão de aquisição de imagens. Acho que é importante nesse seu comentário salientar para o pessoal que, em geral, esses algoritmos de IA, eles são agnósticos, né? Então, eles não estão nem aí se o nódulo é A, B, C ou D, ou se foi adquirido da forma correta ou incorreta. Eles foram treinados para reconhecer um determinado padrão de imagem
E como você bem falou, se esse padrão for fabricado, né, por intenção ou por iatrogenia, para o método não vai fazer muita diferença. É por isso que uma das grandes limitações de qualquer algoritmo de inteligência artificial é a generalização, né? É o fato dele ser treinado com uma amostra que realmente inclua todos esses problemas, inclusive esses problemas de dificuldades ou vamos chamar de restrições técnicas, vamos dizer assim, né? E isso é fundamental, porque, por exemplo, imaginem vocês que um determinado serviço que adquira as imagens com uma determinada presetagem seja um centro de referência, por exemplo, de oncologia, e que ali você tenha um número muito grande de B4s e por aí vai. Não é nada difícil para um algoritmo que é treinado para reconhecer padrões perceber que aquele tipo de presetagem implica em maior quantidade de diagnóstico, né? E ele simplesmente criar suas conexões para ajustar esse tipo de classificação, por exemplo, de B4 ou B5, baseado na presetagem do aparelho. Então, Exato. existe realmente uma necessidade pungente, né, e urgente de uniformização desses dados para que a gente consiga, de fato, entregar também o melhor exame para ser classificado, né? Isso, uniformização e também já bolar alguma coisa a partir de já, o mais rápido possível, para poder conseguir a autorização dessas pacientes. Já deixar isso como uma coisa que faz parte do serviço, de todos os serviços. Exato. Um Vai, termo de consentimento livre e esclarecido a priori, né? Igual se faz exatamente. na anestesia, se faz a princípio na imagem, para que, obviamente, com toda a anonimização e todos os protocolos de não identificação de dados pessoais, mas que essas imagens pudessem ser, de fato, usadas para compor bancos, né? Exatamente. Muito bem. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Podem se manifestar no chat, pedir a palavra, senão eu vou continuar explorando uma perguntinha a mais, que é, pela sua fala, acho que o desafio que temos pela frente é a ultrassonografia. Isso, na minha opinião, é um desafio, porque é um método que colabora muito, claro, a mamografia é um método. O ultrassom, ele pode ser encarado como um método estático, tá? Porque muitas Uhum. vezes a gente vai fazer, A é, fotografia, né? a Uhum. gente vai fazer, vai colocar para ler na fotografia e não durante o momento que está fazendo. Então, para mim, é muito complicado, porque justamente por isso, a gente fabrica, o ultrassom a gente fabrica a imagem que a gente quiser. A gente pode fabricar numa ilhota, a gente pode fabricar um nódulo, e isso para mim é um pouquinho alarmante. Então, o ideal seria, na ultrassonografia, que fosse mais padronizado. Então, assim, nos serviços que estiverem sendo feito estudos de Estudos, né? Uhum. artificial, teria que ter, assim, vai ter que ser feito de tal maneira todos os exames de mama, vai ter que ser assim, e isso demandaria um treinamento do pessoal, o que não é fácil, não é barato, a gente sabe que todos nós, a gente já tem uma demanda de trabalho absurda, e ter mais isso. Então, mais uma coisa, vai ter que ter algum pessoal contratado somente para isso. É um emprego a mais, assim, tanto que falam que vão tirar, a inteligência artificial vai tirar nossos empregos, muito pelo contrário, vai criar empregos, vai ter que ter gente só para isso. A gente não dá conta de fazer as nossas pilhas do dia a dia e ainda por cima fazer os estudos de inteligência artificial. Então, vai ter que ter alguém só para isso, para fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Acho que a principal mensagem para o novo residente, para o jovem médico e tal, é exatamente essa. Assim como foi uma revolução a radiografia analógica para a radiografia digital, né, com a chegada do raio-x digital e tudo mais, eu acho que essa radiografia que a gente pode chamar de radiografia computacional é uma nova revolução, né? E vejo da mesma forma, não vai tirar o lugar de ninguém, mas vai exigir uma readaptação, né? Assim como o pessoal que era acostumado a laudar a radiografia no filme teve que se adaptar a laudar a radiografia no monitor, né? E a usar o contraste do monitor e assim sucessivamente. Então, são costumes que a gente precisa
cada vez mais está se adaptando, porque em um momento ou em outro eles vão chegar à E nossa bancada, né? tudo isso melhorou, né? Imagina, ter que Exato, ficar mudando no exato, filme. Tudo isso exato. melhorou, foi um Apesar de haver resistência durante o processo de implantação, no final das contas, o que se prova é que aumentou, de certa forma, a eficiência, né? De certa forma, nos permite, por exemplo, laudar à distância, né? Então, a gente aumenta, de uma forma ou de outra, aumenta a nossa e ver produtividade. microcalcificações. Antigamente usava a lupinha, né? Tinha aquela lupinha Exato, para olhar, e agora a gente consegue a ver as micros muito melhor por um monitor com alta resolução. exato. E acho até, Carol, que dentro disso que você falou, da questão da aplicação como uma segunda leitura e tudo mais, só o fato dele fazer você olhar novamente para um exame, para uma determinada lesão, já vai aumentar o teu índice de assertividade, mesmo que você discorde, né? Mesmo que você discorde, ele te chamou a atenção para alguma coisa que eventualmente você não tinha visto, ou se tinha visto, você olha de novo, né? E isso vai Concordo. certamente mudar muito o seu olhar sobre o exame, né? Concordo, igual eu estava falando, já quantas vezes eu não estava laudando, e B2. E quando eu volto lá era um B5, eu falei, não, vou voltar atrás, né? Aquele exame, eu jamais voltaria se não tivesse a segunda leitura. E às vezes pode ser besteira, falar assim, B5 não, eu sei que a paciente, na verdade, fez uma cirurgia, então tem uma distorção arquitetural referente à cirurgia, então eu voltaria naquele exame mesmo assim. Mas aí, Uhum. olhando todo o histórico da paciente, entendendo, então, assim, a segunda. É igual conversar com um colega, a gente quer conversar com o colega, a gente gosta de pedir opinião. Exato, Seria ideal a gente ter em todas as mamografias um colega para a gente ficar olhando, mas infelizmente não é possível. A inteligência artificial torna isso possível de certo modo. exato. Perfeito. E como você vê a aplicação? Porque a gente sabe que existem algumas restrições em relação à TI dos hospitais e tudo mais sobre instalação de software, onde eles rodam, a questão do próprio custo computacional, né? Então, assim, a minha pergunta, na verdade, ela tem duas perguntas aqui. Uma em geral, os algoritmos hoje já comercialmente disponíveis e aprovados pelo FDA, pela Anvisa e assim sucessivamente, até onde eu conheço, não requerem um custo computacional absurdo, ou seja, eu poderia rodar do próprio computador onde eu trabalho para laudar, quer dizer, da minha própria estação de trabalho, certo? Isso, certo. E é possível fazer a integração desse software com um Pax local, por exemplo, onde eu consigo transferir aquela imagem ou mesmo capturar aquela imagem de imediato sem precisar fazer aquela etapa manual de fazer o download da imagem, carregar a imagem no Exatamente. software e assim Tudo isso é sucessivamente. possível. Tudo isso é possível para deixar em contato com o Pax também, para integrar com o Pax. Assim, Perfeito. claro que eu acredito que tenha, que a equipe da TI está ali, né, junto, mas é possível sim, e preferência, inclusive, né? Exato. Tudo E roda dentro outra, do e próprio hospital. o treinamento dos médicos também, dos médicos e de todos os profissionais que forem utilizar. Também muitas vezes não é simples, a gente tem aqueles médicos senhorzinhos, muitas vezes, precisa saber clicar em algum lugar diferente, mas em Sim, geral, o que eu tenho visto é que os softwares eles são bem simples de serem usados. É, usados, manipulados, uma imagem a mais, muitas vezes é uma imagem a mais dentro do próprio exame. Então, exato. que já vem adquirido junto com as outras imagens. Então, eu não vejo muito problema na implantação, assim, em relação a PACS. E assim, uma coisa importante é que o pessoal entenda que a resposta de qualquer classificador é uma probabilidade, Sim, né? Então, aquela escala que você mostrou lá do 0 a 1, né, que pode ser de 0 a 100%, na verdade é a probabilidade dele estar convicto a respeito daquela classificação sugerida. isso Então, mesmo. o software vai detectar uma lesão, ele vai fazer um heat map, né, para mostrar onde aquela lesão se encontra, e vai atribuir um número que varia de 0 a 100 ou de 0 a 1, indicando qual é o grau de certeza que ele tem em relação àquela classificação. E é Exato. importante que o pessoal entenda que 50% é jogar moeda, né? É ser Tá. ou não ser. Então ele está quase nada convicto. E aí cabe
como a doutora Carol falou, cabe ao radiologista estabelecer qual é o seu ponto de corte, né? Se eu tenho um nível de convicção que eu, para dar um B4, eu preciso estar muito convicto daquilo, eu vou trabalhar eventualmente com probabilidades acima de 90%, 95%, é o que eu quero, né? Então, normalmente, o número mágico lá dos 95%, para a gente deixar 2,5% para cada lado, acaba funcionando muito bem. Então, se o cara deu um B4, eu quero que esse B4 venha com pelo menos 95% de certeza, né, no software. E, obviamente, que eu possa garantir o aspecto técnico da imagem a priori. Então, notem que não é alguém substituindo a radiologia, é simplesmente um radiologista diferente, que vai ter que olhar para outros aspectos além do que a gente olha convencionalmente, né? E aí Exatamente. você poderia perguntar, e isso ajuda? E isso aumenta a produção? Doutora, o que que você acha? Eu acho que aumenta a produção, sim. Eu acho que aumenta a produção porque em alguns casos não, grande parte dos lugares é o grupo de mama que lauda. E são especialistas, são pessoas que são especialistas, são pessoas que têm bastante experiência. Então, vai saber usar a inteligência artificial do modo correto. Ficaria um pouquinho pior se isso fosse utilizado para médicos que não são especialistas em mama. Talvez aumente o número, demanda aí o aumento de número de biópsias, nos Os casos falsos em que positivos. falso Uhum. positivo, exatamente, aumenta aí a sensibilidade, diminui bastante a especificidade. É, acho que seria um estudo interessante, inclusive, né? Seria muito Dentro dessa mesma aplicação, eu acho que o estudo entre dois centros, um especialista e um por generalistas, a gente seria um estudo curioso, né? Nossa, seria um estudo excelente, inclusive. Perfeito. Vamos pegar essa ideia. É excelente. É isso aí. Muito bem, gente. Acho que se alguém mais deseja fazer alguma intervenção, alguma pergunta, acho que eu já falei demais. E pelo avançar da hora, Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. Acho que não tem. normalmente eles sinalizam aqui. É, Carolina, de novo, agradeço muito a sua disponibilidade, o interesse de nos ajudar, né, com um tópico tão interessante. De novo, foi um dos primeiros tópicos na área da radiologia, onde a gente teve a aprovação pelo FDA de um algoritmo de inteligência artificial, né, sendo aplicado. Hoje, há uma gama de algoritmos registrados, né, tanto pelo FDA, tanto na Anvisa, como na comunidade europeia, né? E é uma realidade que vai se apresentando aí ao longo dos anos e temos que nos acostumar com ela, né? Certamente ela vai ter aí prós e contras, como bem discutido aqui. É, vocês têm a opinião de uma especialista sendo favorável a isso, né? Uhum. E cabe aí novos estudos para a gente explorar um pouco mais essas lacunas, né? Ficaram duas ideias aqui espetaculares, né? A hierarquização de sensibilidade e especificidade para a fronteira do 3 e do 4, né? Uhum. E essa outra ideia da comparação de centro de especialistas versus centro De mama. onde não o especialista está laudando as mamografias, por exemplo, né? O ultrassom eu não tenho nem dúvida que o desastre é completo, né? Porque é muito mais complexo e muito Sei. mais examinador dependente, né? Mas eu acho que ficaram duas ideias aí bastante proveitosas para a gente explorar um pouquinho mais e espero contar contigo em futuros desenhos aí de estudos para a gente explorar um Mas com pouquinho certeza. isso. Com certeza, não tenho nem dúvida.